Olá, amados, meus queridos irmãos. Aqui nós estamos mais uma vez para buscar entendimento na palavra de Deus, buscar a sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria que vem do homem, porque a sabedoria do homem só nos leva para um caminho que não agrada a Deus. E eu venho mostrar para você nesta noite algo na palavra de Deus, para que você venha examinar exatamente as Escrituras e analisar tudo aquilo que você tem ouvido. Porque se ouve muitas coisas pela boca do homem, e você às vezes pensa que está agradando a Deus, mas na realidade você está se afastando de Deus cada dia mais. Cada vez mais. E eu quero mostrar aqui para você, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, e eu gostaria que você analisasse esta palavra. Olha o que Jesus histórico, Jesus homem, Jesus que estava na carne, ele disse, ainda como seres humanos, ele disse a todos a seguinte palavra: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A palavra dele disse que se alguém cresce nele, como diz a Escritura, é esse ponto. E eu pergunto para você, como é que você tem crido em Jesus ou em Cristo Jesus? É como a Escritura diz ou é como o pastor diz? Essa é a pergunta desta noite. Ou a pergunta para você que está neste momento ouvindo essas palavras, observando este vídeo, observando aquilo que eu estou mostrando para você. Como é que você tem crido? Como a Escritura está dizendo ou como o pastor está dizendo? Por quê? Na palavra de Deus, dentro das Escrituras, não se diz para se fazer campanha. Ou diz? Jesus não disse isso. Jesus não ordenou isso. Deus não ordenou isso. Culto de libertação. Aonde que está isso na Bíblia? A Escritura não diz isso. Aonde que a Escritura diz que se nós bebermos águas vamos ser curados? Isso foi o homem que inventou. Aonde que diz na Bíblia que se nós formos ungidos com azeite, seremos curados? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Enfim, e tantas outras coisas mais que a Bíblia não diz e você ouve nas chamadas de igreja. E esta é a pergunta. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, não é como o pastor fala, é como a Escritura diz, é como a Escritura mostra, é como a Escritura ensina o ser humano a viver, a crer, a confiar, a acreditar. Mas as pessoas aprenderam a acreditar no homem. As pessoas aprenderam a viver nas falácias do homem. E a pergunta das Escrituras é exatamente essa: como é que você tem crido? Você tem crido como a Escritura diz? Ou você tem crido como o pastor diz? Aí é onde você está, no lugar que você frequenta. Como é que você tem crido? Não, eu creio sim em Deus. Olha, quando eu bebo a água, eu bebo com tanta fé que eu recebo um milagre. Esse é o maior engano, a campanha. Quero te dizer que em muitos lugares neste mês há uma campanha que deixa você no pó. Há uma campanha que é feita 2 vezes no ano em determinados lugares,
que você nunca consegue ir para frente. Quando você dá um passo adiante, aparece essa tal campanha que você dá 10 passos para trás, volta para trás. E você questiona com Deus. Existe uma campanha que diz que você tem que dar tudo que você tem. Aí você está o quê? Perdido, porque você não tem nada. Eu não tenho nada para dar para Deus. O que eu tenho para dar para Deus? Nada. Nada, não tenho nada. Como você não tem? E os pastores dizem que se você não der tudo para Deus, você nunca vai para frente. Esse é o maior engano das pessoas. Muitas pessoas neste mês deixam de pagar suas águas, deixam de pagar sua luz, deixam de comprar os necessários para alimentar a sua família, deixam de comprar algo para os seus filhos para dizer que está dando tudo para Deus. Isso é um engano, amado. Isso é invenção do homem. O homem inventou isso para você, porque foi um meio que ele achou para viver nas suas custas, para viver nas custas do povo. E o povo está aí acreditando que é assim, porque não lê Bíblia. Porque a Bíblia dos Evangelhos não é a Bíblia do Evangelho. A Bíblia do evangélico ou dos evangélicos não é a Bíblia do Evangelho, porque eles não conhecem a Bíblia do Evangelho, porque eles não conhecem o Evangelho. Você entende? Não adianta você ir para o monte chorar, reclamar. Não adianta você ir para a seringueira reclamar. Nada disso adianta. Não adianta você ir para o monte chorar, porque Deus não se comove por emoção, porque Deus não se comove por sentimento. Só tem uma coisa que faz Deus se comover com você: viver pela razão, viver pelo que é correto, viver pelo que é certo, fazer o que é honesto. Isto comove Deus, a honestidade, a sinceridade, a fidelidade. Do que adianta você fazer campanha nas chamadas igrejas e às vezes lesar o seu irmão, às vezes criticar o seu filho, às vezes discutir com a sua mulher, com a sua esposa. Às vezes você faz as chamadas campanhas na igreja e lá no seu trabalho você difama o seu patrão. Do que adianta isso? Do que adianta você fazer campanha e depois ficar murmurando com Deus, reclamando com Deus, achando que é Deus que é culpado? O seu fracasso, o culpado é você mesmo. Ninguém é culpado do seu fracasso. Você é culpado do seu fracasso. Mas você quer sempre achar alguém para que você venha o quê? Dizer que é por causa do fulano. Teria aí um motivo para dizer isso. Que o meu fracasso foi por causa lá atrás, eu fui iludido como você é hoje. Mas Deus abriu a minha mente, os meus olhos e me mostrou o que eu mostro para você hoje. Você pode me chamar de errado, de herege, de louco. Eu prefiro ser louco procurando a verdade do que ser um correto vivendo no erro, achando que eu sou correto, mas eu estou completamente vivendo erradamente. Lá atrás, eu acreditava que o batismo nas águas tinha algum valor, mas hoje, dentro da Bíblia, eu vejo que para hoje não tem valor. Lá atrás, eu via que jejum era algo muito importante para a vida do ser humano, mas hoje eu vejo que essas coisas não têm nenhum sentido para o ser humano hoje. Como é que se aprende isso? Como é que se descobre isso? Estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. A Bíblia não foi feita ou não foi deixada para se andar dentro de bolsa, dentro de pasta. A Bíblia foi feita para estar aberta, para que você aprenda a viver nos caminhos de Deus, para que você aprenda a ter temor de Deus.
não é ter medo, é temor de Deus. Saber que aquilo que Ele diz vai acontecer. O que Ele prometeu vai acontecer. E eu não preciso pedir nada para Deus, descobri isso. Porque Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe o que eu preciso. O que eu preciso é lutar para ser honesto, isso eu preciso. O que eu preciso é lutar para ser correto, para ser fiel em tudo, desde a minha casa, no meu trabalho, desde o lugar que eu vou, aonde eu estou. Eu preciso ser honesto, fiel, não desagradar ninguém. É isso que eu preciso. Mas eu não preciso pedir nada para Deus, porque Ele conhece quem eu sou, o que eu sinto e o que eu desejo. E por isso Jesus disse que aquele que cresce nele, como diz a Escritura, não como o pastor diz, mas como a Escritura diz, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E olha o que o apóstolo do gentil nos fala. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, olha o que o apóstolo Paulo diz. E eu transmito isso para você. Se é que você tem uma mente iluminada, ele disse assim, ó, a minha palavra, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, disse assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabedoria humana. Os homens, os pastores, os bispos, padres, os apóstolos se trancam dentro do gabinete deles para programar algo, para distorcer a palavra de Deus e enganar você. Com campanha que não tem na Bíblia, com culto de libertação que não tem na Bíblia, com água consagrada que não tem na Bíblia, e assim sucessivamente. Eles estão inchados porque você fez com que eles inchassem. Quando você vê aqueles homens gordos, você diz, é o homem de Deus. Não, é o enganador que está te enganando. E você não quer ver. Você quer ser cego. Então você não entende a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele disse, olha, a minha sabedoria e a minha pregação, ela não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias humanas, e sim no poder de Deus. Eu poderia citar aqui vários lugares. A sua fé, ela não consiste no Evangelho. A sua fé, ela consiste em sabedorias humanas. Olha o que diz no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 13, disse assim, ó, capítulo 29, versículo 13, a palavra de Deus disse assim, lá na lei ainda, estando na lei, ele disse assim, o Senhor disse, quem disse? Foi o pastor Benjamim?
o pastor Romualdo, o pastor Cicrano, Beltrano, e etc, e etc. Quem é que disse? Foi o pastor? Foi o bispo? Foi o padre? Mas não é isso que a Bíblia diz. O Senhor disse, ponto, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. É assim. O povo procura se aproximar de Deus. Com a sua boca, não é assim? Com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de quem? Em mandamentos de homens. O temor seu para com Deus consiste só em mandamentos de homem. Por quê? Porque é dessa maneira que eles conseguem manipular você. Arrumando um mandamento dizendo que Deus mandou, que Deus falou, que Deus disse, e que Deus não disse nada. O que Deus disse é pelo contrário. Você quer ser uma pessoa feliz? Vai na contramão deles. Vai na contramão deles. Pode ir na contramão deles, que você vai ter grandes resultados. Mas enquanto você estiver indo na direção deles, você não vai passar disso. Você vai achar que você está subindo, mas você vai cair, porque o galho não vai aguentar. E quando o galho não aguentar mais o peso, ele quebra. E quando o galho quebrar, tudo aquilo que está amarrado no galho também cai. Então, não sou eu que estou dizendo, amados, é a palavra de Deus. Só em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu. É assim. Você aprendeu a fazer campanha, você aprendeu a beber água, você aprendeu a ir para a igreja todos os domingos e quarta-feira se ungir, você aprendeu a comer pão, você aprendeu a beber suco, você aprendeu a entrar no tanque. Mandamentos de homem. O seu temor para com Deus só consiste em mandamentos de homem. Olha, eu vou me batizar porque eu estou com medo de Deus voltar e eu perder tudo. Olha, eu preciso comer o pão, beber do suco, porque se Jesus voltar agora, eu estou ferrado. É o que você aprendeu, porque foi isso que eles te ensinaram. O seu temor para com Deus consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente, eles ficam maquinando como manipular você. Como eu fui manipulado mais de 12 anos. Não. Você não conhece a história, que se você conhecesse, você ia falar assim, olha, realmente, o Senhor é um homem de fé, porque eu não aguentaria. Eu aguentei muito, amados. Deus me sustentou, para que eu ouvisse, para que eu passasse, para que eu sofresse, para que eu padecesse, para que hoje eu pudesse ter algo para realmente mostrar para você. E quem me conhece, você que às vezes me assiste e me conhece, sabe o que eu estou falando, e sabe que eu não estou mentindo. Tive muito prejuízo para chegar onde eu cheguei. Você entende? Mas só cheguei depois que eu falei, não, esse Deus não é o Deus da Bíblia, não. O Deus que eles me mostravam não era o Deus da Bíblia. Um Deus que eu ajuntava e cada 6 meses ele levava. De 6 em 6 meses eu ajuntava um pouco. Quando dava 6 meses ele levava, porque é assim que funciona esse lugar. 6 meses você ajunta. Domingo agora é o dia do rapa. Meu amado, lembrei, cuidado, porque domingo agora é o domingo do rapa. É o domingo deles te deixar nu, tirar tudo que você ajuntou.
tirar 10º, tirar férias, se você bobear, tirar acerto de conta. Às vezes você foi admitido da empresa. Eles vão lutar, vão manipular você para te tirar tudo, dizendo que Deus vai te dar em dobro. Não, Deus não vai te dar em dobro. Por essa maneira aí não, desse jeito aí não. Deus vai te dar em dobro você trabalhando honestamente, corretamente. Como se diz, cumprindo os seus compromissos, dia após dia, semanas após semanas, mês após mês, com honestidade. Ele vai te dobrar o que você tem, vai multiplicar o que você tem. E isso acontece pela fé inteligente, pela fé genuína. A fé genuína não é essa fé de beber água. A fé genuína não é a fé da campanha. A fé genuína não é a fé de ir para o monte chorar. A fé genuína não é a fé de ir para a seringueira reclamar. Não. A fé genuína é crer naquilo que você ainda não viu. Essa é a fé genuína. Então a palavra de Deus, ela diz, aqui nesse versículo, que maquinalmente aprendeu. Que maquinalmente, de homens, que maquinalmente aprendeu. O seu temor com Deus é esse. Estude a Bíblia e você descobrirá mais. Eu estou dando aqui umas referências para você, para que esse vídeo ele não possa extrapolar o tempo. Eu tenho a noite inteira, irmão, mas você não tem tempo de ouvir, de meditar, de estudar. Você não consegue, porque você é manipulado por eles, e quando você ouve alguém como eu dizendo, e outras pessoas dizer, você diz, não, vocês estão loucos. Mesmo você lendo na Bíblia, você diz que a gente está louco, que eu estou louco, que eu estou pirado, está entendendo? Que eu estou velho, que eu estou gagá. Estou gagá, mas sei muito bem o que a Bíblia diz, o que você não entende. Olha o que o apóstolo Pedro diz, lá no livro de 2 Pedro, vamos lá no 2 Pedro, vamos pegar um pouquinho do tempo aqui, vou terminar logo, mas olha o que diz aqui em 2 Pedro, se é que você tem uma mente iluminada, se é que você começa a entender que o que você tem observado e visto não é realmente aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Não é a palavra minha, não foi eu que escrevi a Bíblia. O nosso amado João Ferreiras de Almeida, ele andou mudando umas coisinhas aqui, mas a gente vai o quê? Guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, decifrando algumas coisinhas que João Ferreiras de Almeida escreveu e distorceu, porque ele era um padre, você entendeu? Quando ele fez a Bíblia, como se diz, escreveu a Bíblia, mas o Espírito Santo não deixa ninguém enganado quando não quer ser enganado. E você está aí realmente para sair do engano. Essas palavras que eu leio, essas mensagens, poderia ler muito, irmão, muito. Eu tenho um estudo anterior desse aqui, se você olhar, ele dá quase 100 versículos, uma mensagem. Como que você prega 100 versículos numa pregação só? Você não consegue, porque há tempo, vai mais de hora e meia, para pregar para você. Mas aí eu estou passando aqui alguns trechos básicos para que você não seja rapado. Deixe de pagar sua água, pagar sua luz, deixe de comprar uma roupa melhor para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para os seus filhos, para encher a barriga de pastor, que te rouba o ano inteiro. O ano inteiro eles ficam sentados numa cadeira, dentro de um quartinho lá, que eles dizem que é o escritório dele, para todo domingo rapar você, para toda quarta-feira, para toda sexta-feira rapar você. E você diz, você vai comprar um carro financiado, vai lá e diz, olha, Deus está me abençoando. Deus me abençoou, pastor. Olha aqui meu carro. Mas Deus abençoou você. Aí você mostra o carnê para ele, 60 meses para pagar.
Que bênção, hein? Pastor, comprei minha casa. Deus me deu minha casa. Deu? Não comprou. Pastor, 25 anos para pagar. Irmão, que bênção, hein? Glória a Deus. Você morre e não acaba de pagar às vezes. Eu estou aqui falando algo, irmão, que é para abrir a sua mente. É errado você ter isso? Não. Não é errado você ter sua casa, você ter seu carro. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo para você sair do engano, para que você ande corretamente com Deus. É isso que eu estou falando para você. A minha eu pago todos os meses. Mas eu não vou lá dizer, pastor, agora eu tenho a minha casa que Deus me deu. Não, estou pagando, nem minha é ainda, porque eu pago o terreno. Mas eu não pago com dinheiro de dízimo, eu não pago com dinheiro de oferta, eu pago com dinheiro que é aqui, ó, tirado aqui, dia após dia. E Deus me dá essas condições. Por quê? Porque eu luto para ser honesto, para ser correto e não viver no engano. Então olha o que o apóstolo Pedro diz aqui, ó. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Falsos profetas, falsos mestres, que seduzirão você, que enganarão você, com falsas libertinagens, o qual, eu gostei disso aqui, ó, finalzinho, e muitos seguirão as suas práticas. Você seguiu as práticas deles, não é aquilo que Jesus disse, crê nas Escrituras, como diz a Escritura, práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Eu prego a verdade para você e você não acredita. Eu mostro a verdade dentro da Bíblia e você não acredita. Ele vem e fala, toma água que você vai ser abençoado. Você acredita nas práticas deles, mas não acredita na palavra de Deus. Não acredita na palavra do Senhor. Amados, abre os olhos, acorda para a vida e comece a viver. Porque você é livre. Porque você foi resgatado pelo poder de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, entregou o seu próprio Filho para que eu hoje fosse o que? Livre, salvo. Você diz, eu sou salvo, eu sou livre, então eu vou para a gandaia. Não, amado. Quem vive na graça, quem vive pelo amor de Cristo, procura sempre o que é correto, respeitar uns aos outros. Guarde a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Eu vou ler aqui o versículo 3 e vou encerrar o vídeo. Ele disse assim, ó: também, movido por avarezas, farão comércios de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Não é forte? Eles fizeram de você comércio e você aceita. A Bíblia hoje para nós, ela diz dízimo, jamais. Dízimo ficou lá atrás, mas não tem que dar dízimo. A Bíblia hoje diz batismo nas águas, encerrou, não precisa mais. A Bíblia hoje ela mostra jejum, já se foi, não é para hoje, mas você não acredita. A Bíblia já diz vigílias, já ficou para trás,
Você hoje é livre, porque você tem um Salvador, que já te salvou, que te guarda, que te livra. Você está entendendo? Hã? Não, né? Isso demora uns dias, amados, para assimilar essas coisas. Mas é por isso que eu venho mostrando para você dentro da palavra de Deus. Há mais de 25 anos eu venho procurando a verdade, pregar a verdade. Passei em grandes ministérios como pregador ou como enganador. O que agrada em Deus é isso. É quando você vê que você está fazendo algo para enganar os outros, você tem humildade para parar e dizer, não, eu estava errado, é o que eles não têm. Os pregadores grandes sabem que estão errados, mas não têm humildade. Eles pedem que você seja humilde, mas eles não têm humildade. Porque se eles tivessem humildade, eles corrigiam o erro. Mas uma vez errado, errado para sempre. Eu estou errado, vou levar uma multidão a errar comigo. Não, amado. Eu estou errado e eu quero levar uma multidão a se consertar, assim como eu quero consertar. Amém? Pense na palavra de Deus. Eles estão fazendo comércio de você e você não percebe. Você deixa de comprar o arroz, você deixa de comprar a mistura, você deixa de pagar água, pagar luz para encher o bolso deles. Entende? Problema seu. Está errado? Estou dizendo que está errado. Você está errado de reclamar com Deus depois. Ah, Senhor, porque eu dei tudo para o Senhor e agora como é que eu estou? Quem vai pagar minhas contas? Sabe que Deus olha de lá e diz assim, se vira. Eu não vou falar a palavra, que talvez eu até gostaria. Ninguém manda você ser, e etc, etc, etc. É isso que Deus pensa. Eu estou falando para você. Deus diz assim, eu estou te falando, estou te mostrando, mas você não quer. Faz do jeito que você quer, mas não reclama comigo não. E Deus olha para você e diz mais ainda, amados. Não comece a reclamar comigo mais, porque senão a minha mão vai pesar. E aí você vai ter motivo para reclamar. Porque os motivos que você está reclamando são vocês mesmos que estão criando. Amém, amados? Tenha uma certeza no seu coração. Independente da sua incredulidade, Deus te ama. Jesus te ama. Aqueles homens estavam lá no pé da cruz para ultrapassar ele com a espada, com a lança. Mas ele disse, eu amo todos vocês. Vocês estão me cuspindo, vocês estão me